Imagine um lugar onde o calor é tão intenso que o próprio ar parece em chamas. Esse é o Vale da Morte, um dos destinos mais extremos e fascinantes da Terra. Situado no deserto de Mojave, na Califórnia, ele é famoso por ser um dos pontos mais quentes e áridos do planeta. Durante o verão, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 50 graus Celsius, criando um ambiente que desafia a resistência da vida e transforma o deserto em um verdadeiro forno natural. Prepare-se para uma experiência que vai além da simples exploração. É um mergulho em um dos lugares mais intensos e desafiadores da natureza. E talvez você entenderá por que é chamado de Vale da Morte. O Vale da Morte está localizado no sudoeste dos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia, com uma pequena parte estendendo-se ao estado de Nevada. Ele faz parte do deserto de Mojave, uma das principais regiões desérticas da América do Norte. O vale está estrategicamente posicionado entre cadeias montanhosas, uma configuração que cria um verdadeiro caldeirão climático. Essa geografia única não só intensifica seu clima extremo, mas também dá origem a paisagens que parecem saídas de outro planeta. Vastas planícies de sal, dunas imensas e montanhas que escondem segredos milenares. É um local onde cada detalhe revela o poder transformador da natureza. O ponto mais baixo do Vale da Morte é o Badwater Basin, localizado a 86 metros abaixo do nível do mar. Este é também o ponto mais baixo de toda a América do Norte. Para compreender essa profundidade, podemos compará-la à altura de um prédio de 28 andares. Trata-se de uma vasta planície de sal que se formou devido à evaporação de antigos lagos que existiam na região há milhares de anos. A área é coberta por depósitos de sal branco, criados pelo processo contínuo de evaporação. Essas formações de sal criam padrões geométricos no solo. O nome Badwater, água ruim, vem de uma pequena poça de água altamente salinizada encontrada no local, que é imprópria para consumo. Caminhar por ali é como pisar em um cenário alienígena, onde cada detalhe conta a história do poder transformador do tempo. Imagine um lugar onde o calor é tão intenso que até mesmo respirar parece um esforço extra. Esse é o Vale da Morte, detentor de um recorde histórico impressionante. A temperatura mais alta já registrada na superfície terrestre, 56,7 graus Celsius, medida em Furnace Creek no dia 10 de julho de 1913. Na época, esse marco consolidou o vale como um símbolo das condições extremas que os desertos podem oferecer, um verdadeiro inferno terrestre, formalizado nos livros de história. Embora a ciência e a exploração tenham avançado desde então, revelando outros extremos em regiões remotas, o Vale da Morte continua sendo um dos locais mais quentes do planeta. Durante os meses de verão, não é incomum que as temperaturas ultrapassem 50 graus Celsius, com noites que permanecem abrasadoras, oferecendo pouco ou nenhum alívio. Esse calor opressor, porém, é parte do que torna o Vale da Morte tão fascinante. Uma paisagem forjada pelas condições mais adversas da natureza, onde a resistência testada e a força da terra é revelada em sua forma mais pura e extrema. Um lugar onde a própria geografia conspira para criar um dos climas mais extremos do mundo. O Vale da Morte, cercado por enormes cadeias montanhosas e situado em uma depressão abaixo do nível do mar, age como uma verdadeira armadilha de calor. Os ventos quentes ficam presos ali, e a falta de vegetação e umidade intensifica ainda mais as temperaturas escaldantes. Esse cenário único não apenas explica, mas também alimenta os recordes de calor. Em 2020, o Vale da Morte reafirmou sua fama ao atingir outra marca impressionante, 54,4 graus Celsius, consolidando-se como uma das regiões mais quentes do planeta na atualidade. Já que estamos falando em regiões quentes do globo terrestre, longe dali, no continente asiático na chamada Ásia Ocidental, mais especificamente no Irã, existe um deserto chamado de Lut ou Dasht-e-Lut. Em persa, a região é chamada Dasht-e-Lut, o que significa algo como o deserto do vazio. Localizado no sudeste daquele país, é amplamente reconhecido como um dos lugares mais quentes do planeta. Só que lá, o nível é um pouco mais alto, as temperaturas chegam em patamares inacreditáveis. Em 2005, o deserto de Lut registrou uma temperatura de superfície de 70,7 graus Celsius, a mais alta já detectada por satélite. É um dos desertos mais secos do mundo, com áreas onde não há absolutamente nenhum tipo de vegetação. Mas apesar desse nome, foram descobertos ali água, insetos, répteis e raposas do deserto. Diferente do Vale da Morte, que é um destino turístico, o deserto de Lut é inóspito e pouco acessível devido às suas condições extremas. E ai, já pensou em fazer uma visita ao Vale da Morte ou mesmo no deserto de Lut? Deixe nos comentários se teria coragem. Voltamos ao Vale da Morte. Agora imagine, pedras pesando centenas de quilos se movendo sozinhas em meio ao deserto.
essas deixando rastros longos e sinuosos no solo desértico. Isso é possível? Sim, é possível. Isso acontece realmente no Vale da Morte. Um fenômeno intrigante, mas existente, movidas por uma força invisível. Esse fenômeno misterioso desafiou cientistas e fascinados visitantes por anos. Após décadas de especulação, uma explicação científica foi encontrada em 2014. Durante noites frias no inverno, forma-se uma fina camada de gelo sobre a superfície do Hasseltrak Playa, que é temporariamente coberta por água da chuva. À medida que o gelo começa a derreter sob o sol, pedaços flutuantes de gelo empurram as pedras, que deslizam sobre a camada de água. Ventos suaves, de cerca de 3 a 5 metros por segundo, são suficientes para mover as pedras. O fundo da planície é incrivelmente plano e argiloso, facilitando o deslizamento das pedras com o mínimo de atrito. As pedras podem se mover apenas alguns centímetros ou vários metros em um único episódio, deixando rastros que duram anos. Este fenômeno era anteriormente atribuído a forças sobrenaturais ou magnéticas, mas as observações diretas e registros em vídeo de pesquisadores finalmente explicaram o processo natural. Apesar da explicação científica, o Hasseltrak Playa continua sendo uma atração fascinante para os visitantes do Vale da Morte, com suas pedras viajantes e seus rastros únicos no deserto. E você acredita nas pedras carregadas por alienígenas ou fantasmas que lá existem? Apesar das condições extremas, o Vale da Morte é um destino popular para turistas. O Parque Nacional do Vale da Morte oferece trilhas, mirantes e experiências únicas na natureza. É recomendado visitar durante os meses mais frios para evitar as temperaturas potencialmente perigosas do verão. Se você decidir ir ao deserto do Vale da Morte, não esqueça de levar sua garrafa com água para melhor se hidratar. As flores do deserto. A ideia de que o Vale da Morte pode florescer pode soar contraditória, mas é verdade. Apesar de sua fama como uma das regiões mais áridas e inóspitas do planeta, o Vale da Morte tem um lado surpreendente e cheio de vida. Durante períodos de chuva excepcional, um fenômeno raro e espetacular ocorre, o superbloom, superfloração. Embora a região receba menos de 50 milímetros de chuva por ano, em algumas estações chuvosas raras, a precipitação é suficiente para despertar sementes que permanecem adormecidas por anos no solo. Essas sementes, adaptadas às condições extremas, esperam pacientemente pela combinação perfeita de umidade e temperatura para germinar. Quando as condições são ideais, o deserto estéril se transforma em um mar de cores vibrantes. Flores silvestres como malmiqueres do deserto, lírios de areia e verbena roxa cobrem vastas áreas, criando um espetáculo natural impressionante. Por alguns dias ou semanas, o Vale da Morte desafia sua reputação de terra desolada e se torna um símbolo de resiliência e renovação. É uma lembrança poderosa de que até nos ambientes mais extremos, a vida encontra um jeito de prosperar. Este fenômeno raro atrai visitantes de todo o mundo, ansiosos para testemunhar a transformação do deserto em um oásis florido, reafirmando a força da natureza e sua capacidade de surpreender. A combinação de fatores naturais faz do vale não apenas um lugar de extremos, mas também uma prova viva do poder transformador da geografia e do clima, onde o calor atinge níveis quase inimagináveis. Esse vídeo está no fim. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Quero saber, o que mais te surpreendeu? Comenta aqui, adoro interagir com vocês. Até a próxima!